O facto de estarmos numa igreja não é um mero hábito ou costume ou obrigação. Eu vou à igreja para manifestar a minha fé. Eu diria, deve ser muito mais que isso. O estar na igreja e particularmente a escutar a palavra de Deus e presenciar a realidade do Senhor Jesus na Eucaristia é qualquer coisa mais profunda. E por isso a nossa vinda à igreja é para ir na linha de uma maior profundidade de vida da nossa fé. É um encontro entre mim e Deus. Penso que é uma realidade que temos humildemente, como comunidade cristã, de ponderar e pôr diante de nós mesmos e, acima de tudo, diante de Deus. Porque nota-se na realidade, na sociedade atual, uma certa tendência a afastar-se da igreja, ao fim e ao cabo, do encontro com Deus. Estar agora aqui presente, manifestando essa presença na igreja, estamos a afirmar também, estamos a realizar um encontro entre nós e cada um de nós e Deus. E isso deve ser um caminho que deve cada vez mais aprofundar-se e interiorizar-se na nossa vida. Caríssimos, não levem a mal eu dizer, não basta vir à missa como dever e obrigação. Temos que ir mais longe. É um encontro entre mim e Deus. E Ele que se revela e eu sou o que sou, sempre chamado a ir ao encontro com Ele. É neste sentido uma procura de compreensão do meu encontro com Deus que eu todas as semanas realizo, que eu gostaria de meditar convosco a palavra de Deus. Porque me parece que há aqui elementos necessários a nós mesmos compreendermos para pessoalmente e livremente caminharmos na profundidade da nossa fé e, portanto, deste encontro íntimo com Deus. Porque da parte de Deus, por exemplo, nas leituras de hoje, a primeira, quando nos diz, diante de vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão de areia na balança, como a gota de orvalho que de manhã cai sobre a terra. E avança dizendo, vós amais tudo o que existe. E continua dizendo, tudo é vosso, Senhor, que amais a vida. Há aqui uma manifestação de Deus, para eu cair na conta, que é o Deus Criador. Este Senhor que eu procuro encontrar quando venho à igreja, ou uma celebração como a Santa Missa, há que ter esta consciência que é sempre renovada e sempre aprofundada se eu verdadeiramente o vivo intimamente. Não é só li, entra no ouvido e sai no outro. Deve entrar no coração. O meu Deus é o Criador da vida. É o Criador do universo. E é o Criador de todos nós. É a palavra de Deus que nos diz. Mas quantas vezes pensamos, quantas vezes meditamos? Se nós, por uma pequenina realidade, pessoa que nos dá algo, ficamos agradecidos, como é que o nosso Deus que nos dá a natureza e o cosmos, nós fomos criados por obra e graça de Deus, à sua imagem e semelhança. Esta dimensão do meu Deus Criador toca o profundo da minha existência. Portanto, eu diria, os textos de hoje, e neste caso concreto, nas duas primeiras leituras, vemos a apresentação de um Deus que na primeira é dizer que é Criador e na segunda, de São Paulo, eu diria que é outra dimensão, que é o Salvador. Deus, nosso Salvador, através de Jesus Cristo. Daí que podemos ler, oremos continuamente por vós, para que Deus vos considere dignos do seu chamamento. E depois prolonga-se e diz,
Assim, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele. Há aqui uma meditação sobre esta realidade do Salvador Nosso Senhor, em que a graça da chamada de ir para Deus, o chamamento, é uma realidade, e mais ainda, diz, será glorificado em vós e vós nele. Nós somos chamados a glorificar a Deus na imagem e semelhança de Jesus Cristo, que se fez homem, carne e osso como nós, assumiu a história e a cultura do seu próprio povo como nós o fazemos. Mas mais uma vez, é o meu Senhor e meu Deus, entendido como o meu Salvador, que me chama, que deseja que eu cresça à sua imagem e semelhança, ao ponto de eu glorificar, ser uma personificação da glória de Deus. Estão a ver, mais uma vez, a palavra de Deus a ajudar-nos a aprofundar a realidade de Deus revelada em Jesus Cristo, que é aquele que se fez homem, tal e qual como nós, exceto no pecado, para que em toda a realidade humana nós tenhamos confiança de subir a Deus. Portanto, neste diálogo entre mim e Deus, a pessoa e Deus, eu diria que os textos de hoje começam por dizer duas realidades profundíssimas do nosso Deus, que é Criador e é Salvador. E isto precisamos continuamente aprofundar, caso contrário, entra por um ouvido e sai pelo outro, e o coração vazio. Ao mesmo tempo, podemos prolongar esta realidade do diálogo, como é este diálogo entre mim e Deus. E eu agora vinha o lado mais humano com a experiência de Jesus e Zaqueu. Um homem que descobre que tem desejos de Deus. E isto faz-me pensar numa realidade muito humana que se põe à nossa fé. Tenho eu desejos de Deus. O Senhor que se manifesta na primeira e na segunda leitura, Criador e Salvador, revelado em Jesus Cristo. E eu? Qual é a minha resposta? E eu aprendo com Zaqueu que há desejos de Deus. E podemos perguntar, sinto eu desejos de Deus? O desejo leva à intimidade. Se eu não estou consciente desta realidade humana minha, de ter desejos de Deus, esse Deus que habita no profundo de mim mesmo, como é que eu vou para Deus se os meus desejos estão escondidos, estão amarfanhados, estão esmagados por outras coisas? E eu gostaria exatamente, porque o problema da minha relação com Deus não é o Deus. Deus, as duas leituras é tão simples a mostrar como Deus está presente. A questão somos nós. Respondo eu, e é por isso que eu pergunto, e esta questão dos desejos, estamos conscientes disso? Quando a gente deseja uma coisa, quer e faz. Mas se aplicamos à vida espiritual, eu se não tenho desejo de Deus, vou à missa, tenho as minhas devoções e a minha relação com Deus não transforma a minha vida. E pergunta-se, que relação de amor existe entre ti e Deus? Qual é a intimidade? Por isso, mais uma vez, temos que ter a humildade e a coragem de ponderar à maneira de Nossa Senhora o que é que andamos a fazer, o que é que está dentro de nós. E é nessa consideração sobre o desejo. Se nós não temos desejo, parece que sempre estamos a fazer um favor ir à igreja. Não temos essa consciência profunda que Deus me ama e me convida à intimidade com Ele. Se não tenho este desejo, à maneira de Zaqueu que corre para o Senhor, e nós dizemos, vamos à missa mas Ele corre para o Senhor. Nós temos estes desejos que nos leva a um desejo de intimidade e de encontro com Deus. E eu gostava de meditar com vocês isto, pegando aqui na nossa realidade concreta. A nossa sociedade atual ajudará também por certos aspectos
da leitura do Evangelho. Por que é que o desejo de Deus não existe? Deve ter alguma razão. De Deus não é. Portanto, é da nossa parte. Há que fazer um exame de consciência. Porque é que eu não tenho desejos profundos que me levem a ir a Deus? Pegando mais uma vez na sociedade atual e um pouco do Evangelho, algumas exclamações de Zaqueu, eu diria: há elementos na sociedade atual que não ajudam a ter desejos. Os nossos desejos estão noutra linha, estão desordenados. Por exemplo, o consumismo. Portanto, o comer, o beber, o vestir, o dormir e ter casa, 5 realidades básicas, mas se elas me dominam nestes desejos de comer e beber, vestir, a moda é o que se vê, dormir e ter a casa, e só me preocupa, fundamentalmente a minha preocupação são estas necessidades básicas. Portanto, o meu desejo é tomado por essas necessidades básicas, que vão dar aquilo que até nos tempos de hoje dizemos a sociedade de consumo: comer, beber, vestir, dormir, ter uma casinha boa e tudo. E o resto? Estes desejos imediatos cobrem o desejo de Deus. Se não temos atenção, cobrem. Reparem, porque é que as pessoas consagradas, ou mais não sei, pelo menos os santos, são sóbrios no comer, são sóbrios no beber, são sóbrios na maneira como estão até no seu quartinho ou na sua cela, na maneira de dormir, vestir-se, são sóbrios. Porque estes homens, ou estas mulheres, exatamente a tendência natural do estar bem e de consumir, onde vemos que a sociedade atual é dramático, a dependência do consumo, que tem cadeias industriais para produzir o consumo e deixar-nos a nós a ser consumidos também, diz, nós nesta perspectiva perdemos o desejo de Deus. E por isso há que considerar. E se me permitem, a questão do plástico, o que é que se anda por aí a fazer, é só um sintoma do abuso do consumo das 5 necessidades básicas que todos temos. Mas levado ao extremo, temos o problema do plástico. E pior ainda é que perdemos os desejos de Deus. Quem vive obsessionado pelo consumo, o consumismo, dificilmente percebe os desejos mais profundos e os desejos de Deus. Permitam-me e continuo. O materialismo, ter. Diz a sociedade atual, materialismo é ter, que é a preocupação. E aqui até no texto diz, o próprio Zaqueu era muito rico, mas a conclusão que ele vai dizer é que metade das coisas é para dar aos outros. Para dizer, quando o materialismo, a matéria, o imediato, o fofinho, queremos ter, normalmente perdemos a sensibilidade aos desejos de Deus. Reparem mesmo na política mundial. Os grandes países têm e querem ainda mais. E os mais pobres não têm nem sequer um petróleo que está junto às suas costas, são os maiores a ir lá buscá-lo. Quantas crianças não têm a gota d'água necessária ou o pedaço de pão necessário? E são os ricos que têm as batalhas do tomate, de batata e não sei que coisas públicas, a destruição dos bens, café lançado ao mar e tudo isso. E do outro lado, oceanos de gente sem um mínimo. O materialismo está a avassalar na nossa sociedade atual. E vejam mais ou menos o Zaqueu. Eu tenho, sim, e sou rico, mas estou a ver que metade do que eu tenho podia dar aos outros.
para dizer, se nós também vamos ter é a nossa preocupação e depois trabalhar muito para ter, tem muito dinheiro, mas perde a sensibilidade ao mais importante, que deve ser o nosso Deus. Os tais desejos, com o ter, os desejos de Deus diminuem. Terceiro, o hedonismo. Nós estamos a viver numa cultura de prazer. O fofinho, o agradável, e depois temos o entertainment, temos as diversões, a descontração, a relaxação, como dizemos em inglês, entertainment, e temos a nossa cidade cheia disso. Mas a vivermos no entertainment, e nós podemos dizer, os tais fins de semana, a gente tem que ir à boate, tem que ir ao bar, tem que ir a isto ou aquilo e aquilo outro. E torna-se esta questão da festa contínua e aos fins de semana, por exemplo, permita-me que diga, com esta dependência, este hedonismo, a cultura do prazer, do sentir-se bem, do confortável, normalmente leva-nos a estar a desejar estas coisas e as coisas de Deus não vêm. Tu não podes ser duas coisas ao mesmo tempo, a desejar sempre a diversão e o entretenimento e depois a desejar a Deus. É o que se vê. Continuo. E o egoísmo? Eu. É como o Mateus. O Mateus também. Ele vai aldrabar os outros para o seu eu, para as minhas coisinhas. E o egoísmo, esta preocupação, está a avassalar na nossa sociedade atual. O sentido da solidariedade e tal também existe, não digo que não. Mas muitas coisas é o egoísmo dos povos e das nações, os egoísmos pessoais. Mas egoísmo significa eu estou dependente do meu eu, que quer isto para mim. O desejo de Deus e dos outros perde-se. Estão a ver, estou a trazer realidades, o consumismo, o materialismo, o hedonismo, o egoísmo cada vez mais atroz. Eu acrescentava ainda mais o racionalismo da vida. Parece que a ciência e a razão é o fim de tudo. É uma realidade da nossa vida humana, é verdade, mas não é tudo. E quantas vezes, brincando um bocadinho com a frase, I know, parece que eu sei tudo, e raciocino em tudo e dou explicações a tudo. Mas a dimensão de Deus vai para além de ti, do teu próprio raciocínio, no profundo de ti mesmo. E facilmente, eu a saber tudo, vou dizendo que Deus também não conta muito. E os tais desejos eu perco. Estão a ver, caríssimos, há aqui uma realidade que estamos a viver mesmo em frente ao nariz, o que significa o consumismo, o materialismo na nossa vida, o hedonismo, a cultura do prazer, e igualmente o egoísmo atroz que o mundo está a viver. Vejamos as guerras que estão a acontecer e os desequilíbrios, mesmo ecológicos, para não dizer os desequilíbrios económicos, estão a dizer que o egoísmo está a avassalar de uma maneira espantosa. E o racionalismo da vida, a razão explica tudo, a ciência explica tudo. Vejamos como está o mundo. Isto para dizer, estes ismos não nos permitem sentir o desejo em nós e a voz de Deus. Por isso, agora aqui com o Zaqueu, eu diria, um aspecto, quanto é necessário o conhecermos a nós mesmos. Esta parte humana está em nós, mas se conhecêssemos melhor nós mesmos, como o bem-aventurado Zaqueu,
porque reconheceu: eu sou pequeno. Se nós também reconhecêssemos humildemente que somos frágeis, não somos perfeitos, talvez tivesse uma maior abertura dentro de nós mesmos e os desejos de Deus cresceriam. O que é que acontece com o desejo em Zaqueu? Imediatamente procura a solução, vai para cima da árvore. O que significa, se me permitem dizer, quando uma pessoa tem um conhecimento mais profundo de si, e especialmente diante de Deus, cresce em altura e em profundidade. E o que é que a gente está a ver na nossa sociedade? Superficialidade, superficialidade, superficialidade. Onde é que está a grandeza e a altura das coisas? A dimensão espiritual das coisas? Onde é que está a profundidade? Dos dois lados. A altura e a profundidade de ser, não é de ter, é de ser. Estão a ver com este Zaqueu, que é um exemplo de alegria, quando encontra o Senhor, mas ele mesmo reconhece que tem que mudar de vida. Que eu digo, as tais 5 dimensões que estava a falar do ismos, ele teve que mudar. Mas não seja o egoísmo, eu e a minha coisa, e eu faço as minhas manigâncias, os meus negócios, mas sou eu a ganhar. Depois tenho muito, mas metade devia ser dado aos outros. Para dizer, ele reconheceu isso ao aprofundar o desejo e o encontro com Deus. Portanto, caríssimos, queremos conhecer mais a Deus, queremos desejar mais a Deus, o problema não está em Deus. E Deus não me ouve, parece estar a dormir. O problema não é Deus. O problema és tu dentro do teu próprio ser, que estás muito distraído e com muitos desejos, à maneira Santo Inácio diz, desordenados, que não me deixam ouvir os desejos que me levam a Deus, que me levam à profundidade e à altura em que Deus realmente existe e que está dentro de nós, que é o mais importante. Caríssimos, através da palavra de Deus, não tenhamos medo de Deus. E que temos consciência, nós temos que participar na caminhada, com todas as nossas capacidades, inclusive também com os nossos limites. Todos somos pequenos, todos temos limites, mesmo aqueles mais dotados. Todos temos de ser humildes, porque temos limites. E quando somos humildes, aceitando os nossos limites e reconhecendo a necessidade de transformação, acontecem coisas como o Zaqueu. Nesse desejo encontra a Deus e a verdadeira felicidade. Ele está radiantíssimo. Isto também é para nós. Isto não é mentira. Isto é uma realidade. Mas o Senhor não puxa por ti. O Senhor convida. Vem e vê. Mas és tu que decides. Portanto, estão a ver este diálogo entre o humano e o divino. O nosso Deus em cada um de nós é uma realidade de cada dia. E é o desafio da nossa fé numa sociedade atual onde cada vez mais aumenta o número daqueles que se afastam de Deus. E é uma pena. Peçamos ao Senhor a graça da compreensão interna e que eu consiga aplicar à minha própria vida. Cada um tem a sua e Deus respeita, mas é nela que Ele fala e que eu tenho que aprender, tenho que abrir um coração mais aberto à presença de Deus. Que o Senhor nos conceda essa graça.